Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 41. Este capítulo continua a mensagem de consolo e encorajamento iniciada no capítulo anterior, reafirmando que Deus está no controle da história e que seu povo não precisa temer, pois Ele é seu protetor e sustentador. Aqui, Deus desafia as nações a reconhecerem sua soberania e reafirma seu compromisso com Israel, chamando-os de seu servo escolhido. Ele lembra que aqueles que confiam nele serão fortalecidos e sustentados, enquanto os ímpios e os que confiam em ídolos serão frustrados. Neste capítulo, encontramos uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 41 de Isaías. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó, e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: Esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: Boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas, e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber, ou desde antes,
para que digamos: justo é, porém não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião: eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes, conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e confusão. Isaías capítulo 41 começa com Deus desafiando as nações e reafirmando seu domínio absoluto sobre a história. Depois de ter consolado seu povo no capítulo anterior, agora o Senhor declara que Ele mesmo está no controle dos acontecimentos e que aqueles que confiam nele não precisam temer. No versículo 1, lemos: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e renovem as forças os povos. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos juntos a juízo. Aqui, Deus convoca as nações para um julgamento. O termo ilhas representa povos distantes, ou seja, Deus está chamando toda a humanidade para reconhecer sua soberania. Ele pede silêncio, pois agora ele falará e mostrará seu poder. No versículo 2, Deus faz uma pergunta: quem suscitou do Oriente aquele a quem a justiça chama a seus pés? Deus lhe entregou as nações e o fez dominar sobre os reis. Deu-os como pó à sua espada, como a pragana arrebatada ao seu arco. Aqui, o Senhor menciona um líder poderoso vindo do Oriente, alguém que ele mesmo levantou para cumprir seu propósito. Esse personagem é geralmente identificado como Ciro, rei da Pérsia, que mais tarde libertaria os judeus do cativeiro babilônico. Isso mostra que Deus usa até mesmo governantes pagãos para realizar sua vontade. O versículo 3 continua: Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Isso indica que esse líder, capacitado por Deus, conquistaria territórios com facilidade e segurança, seguindo um caminho que antes era desconhecido para ele. No versículo 4, Deus responde à pergunta feita no versículo 2. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Aqui, ele declara que é o Senhor da história, aquele que chama as gerações e dirige os eventos desde o princípio até o fim. Ele não é apenas um espectador dos acontecimentos do mundo, mas o próprio autor de tudo. Nos versículos 5 e 6, lemos: As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, chegaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: Esforça-te. Aqui, Isaías descreve como as nações reagem às ações de Deus. Elas ficam temerosas e tentam se unir para se fortalecerem, mas em vez de confiarem no Senhor, recorrem aos ídolos. O versículo 7 continua: Então o artífice animou o ourives, e o que alisa com martelo animou o que bate na bigorna, dizendo da soldadura: Boa é! Então com pregos o firmou, para que não mova. Essa cena ilustra a loucura da idolatria. Em vez de reconhecerem o poder do Deus verdadeiro, as nações tentam fortalecer seus ídolos feitos por mãos humanas. Eles fabricam imagens e as prendem com pregos para que não caiam, mas isso apenas demonstra a fraqueza dos deuses que adoram. Até este ponto do capítulo, vemos Deus declarando seu domínio sobre a história e desafiando as nações a reconhecerem sua soberania. Ele levanta governantes e dirige os acontecimentos conforme seu plano. No entanto, em vez de se voltarem para ele, muitos preferem confiar em ídolos que não têm vida nem poder. Essa passagem nos ensina uma verdade fundamental: não há segurança real fora do Senhor. Governos, riquezas e poder humano são temporários e frágeis diante dele. Apenas Deus tem o controle absoluto do presente e do futuro, e aqueles que confiam nele nunca serão abalados. Isaías capítulo 41 agora se volta diretamente para Israel, trazendo uma das mensagens mais reconfortantes da Bíblia. Depois de demonstrar sua soberania sobre as nações e expor a futilidade da idolatria, Deus fala ao seu povo, reafirmando seu amor, proteção e fidelidade. No versículo 8, lemos: Mas tu, Israel, servo meu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Aqui, Deus faz uma distinção clara entre Israel e as outras nações.
Enquanto os povos ao redor tentam encontrar segurança em ídolos inúteis, Israel é chamado pelo próprio Deus como seu servo escolhido. Ele lembra ao povo sua identidade e linhagem, mencionando Abraão como meu amigo, um título de grande honra que destaca a relação especial entre Deus e o patriarca da fé. O versículo 9 continua: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Deus recorda como chamou Israel e o trouxe para si. Essa é uma lembrança de que a eleição do povo de Deus não foi baseada em mérito humano, mas na graça e no propósito divino. Mesmo quando Israel falhou, Deus não o rejeitou. Essa promessa nos ensina que a fidelidade do Senhor não depende de nossa perfeição, mas de seu amor inabalável. O versículo 10 é um dos mais citados das Escrituras e traz uma promessa de encorajamento e proteção. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui, Deus nos lembra que não há razão para temer. O motivo é simples: Ele está conosco. Essa promessa é reforçada por 3 declarações divinas. Ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. O versículo 11 fala sobre a derrota dos inimigos do povo de Deus. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Aqueles que se levantam contra Israel não prevalecerão, pois Deus luta por seu povo. Essa é uma garantia de que ninguém pode frustrar os planos do Senhor para aqueles que Ele protege. No versículo 12, essa promessa continua: Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão como nada e coisa de nenhum valor. Os inimigos de Israel não apenas serão derrotados, mas desaparecerão completamente. O Senhor não apenas livra seu povo, mas também apaga a ameaça que se levantou contra ele. No versículo 13, Deus reforça seu compromisso com aqueles que confiam nele. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Essa imagem é profundamente pessoal e amorosa. Deus não apenas promete ajuda, mas diz que toma seu povo pela mão direita, como um pai que segura a mão de seu filho para guiá-lo e protegê-lo. Essa passagem nos ensina lições fundamentais sobre nossa relação com Deus. Ele nos escolheu, nos fortalece e nos sustenta. Não há motivo para temer, pois Ele está ao nosso lado. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos confiar que sua mão poderosa nos guiará. Isaías capítulo 41 segue reafirmando que Deus é quem fortalece e transforma os fracos, capacitando seu povo para vencer qualquer adversidade. Depois de assegurar que está ao lado de Israel e que ninguém poderá derrotá-los, agora o Senhor enfatiza seu poder para renovar e dar vitória àqueles que confiam nele. No versículo 14, lemos: Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus usa uma linguagem que demonstra a fragilidade de Israel ao chamá-lo de bichinho e povozinho, mostrando que, por si só, eles são pequenos e indefesos. No entanto, essa fraqueza não é um problema, pois o Senhor os ajuda e os resgata. A palavra Redentor aponta para o caráter salvador de Deus, indicando que ele não apenas livra Israel de seus inimigos, mas também restaura sua dignidade e propósito. O versículo 15 traz uma mudança poderosa. Eis que farei de ti um trilho novo, cortante e de dentes. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Aqui, Deus transforma o bichinho indefeso em uma máquina de debulhar trigo, uma ferramenta poderosa usada para moer cereais. Essa metáfora mostra que Deus não apenas protege seu povo, mas o capacita para agir e triunfar sobre os obstáculos. Os montes e outeiros representam desafios e nações inimigas que serão reduzidos a nada pelo poder de Deus operando através de Israel. O versículo 16 continua essa imagem de vitória. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor,
e te gloriarás no Santo de Israel. Deus garante que seus inimigos desaparecerão como palha ao vento, enquanto seu povo se alegrará e glorificará o seu nome. Isso nos ensina que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de Deus, que nos capacita e nos dá vitória. Nos versículos seguintes, Deus fala sobre seu cuidado para com os necessitados e fracos. No versículo 17, lemos: Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Essa promessa se aplica tanto ao suprimento físico quanto ao espiritual. Assim como Deus providenciou água para Israel no deserto, Ele promete atender às necessidades de seu povo e nunca os abandonar. No versículo 18, o Senhor faz uma declaração ainda mais grandiosa. Abrirei rios nos altos desfiladeiros e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais. Essa é uma imagem poderosa de restauração e provisão. Deus não apenas dá um pouco de água, mas transforma completamente o cenário de escassez em abundância. Isso aponta tanto para o livramento de Israel, quanto para o derramamento espiritual que ele concede aos que o buscam. O versículo 19 descreve um milagre ainda maior. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntamente no ermo a faia, o pinheiro e o álamo. Árvores frutíferas e majestosas crescerão onde antes havia apenas desolação. Isso simboliza o renovo e a vida abundante que Deus traz ao seu povo quando eles confiam nele. No versículo 20, Deus explica o propósito dessa transformação. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. O objetivo final da restauração de Israel é que todos reconheçam a grandeza e o poder do Senhor. Ele não apenas salva e transforma, mas faz isso de maneira visível para que seu nome seja glorificado. Essa passagem nos ensina que Deus não apenas livra seu povo, mas também o transforma. O fraco se torna forte, o deserto se enche de rios, e aqueles que confiam no Senhor encontram provisão e alegria. Quando enfrentamos tempos difíceis, podemos ter certeza de que Deus é capaz de reverter qualquer situação e nos dar forças para vencer. Isaías capítulo 41 agora avança para um confronto direto entre Deus e os ídolos das nações. Depois de assegurar ao seu povo que ele os fortaleceria e transformaria, Deus desafia os ídolos a provarem seu poder e sua existência, mostrando que apenas ele é o Deus verdadeiro e soberano sobre toda a criação. No versículo 21, lemos: Apresentai a vossa causa, diz o Senhor, apresentai as vossas firmes razões, diz o Rei de Jacó. Aqui, Deus convoca os adoradores de ídolos a defenderem sua fé neles. É como se ele estivesse levando os ídolos e seus seguidores a um tribunal, desafiando-os a provar que têm algum poder ou influência real. No versículo 22, ele continua: Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai as profecias antigas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Deus desafia os ídolos a fazerem algo que ele mesmo já fez inúmeras vezes: predizer o futuro com precisão. Só o Deus verdadeiro pode declarar o que está por vir e garantir que suas palavras se cumpram. Esse é um dos sinais mais claros da soberania divina. Ele conhece e controla toda a história. No versículo 23, o desafio se intensifica. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos espantemos e juntamente o vejamos. Deus ironiza os ídolos, pedindo que eles façam qualquer coisa, seja boa ou má, para demonstrar que têm algum poder. Mas, como sabemos, os ídolos são apenas obras das mãos humanas, incapazes de agir ou mudar qualquer coisa. O versículo 24 traz a sentença de Deus contra os ídolos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Os ídolos não apenas são inúteis, são menos do que nada. Eles não podem ver, falar ou agir. E aqueles que os adoram acabam sendo enganados e afastados do Deus verdadeiro. No versículo 25,
Deus volta a falar sobre aquele que ele levantaria do Oriente. Suscitei a um do Norte, e ele virá. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e pisará os príncipes como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Como mencionado anteriormente, isso provavelmente se refere a Ciro, rei da Pérsia, que mais tarde derrotaria a Babilônia e permitiria que os judeus voltassem para sua terra. Esse evento histórico prova que Deus estava no controle, levantando e derrubando nações conforme seu plano soberano. O versículo 26 reforça que somente Deus pode prever o futuro. Quem anunciou isso desde o princípio para que o saibamos? Ou desde tempos remotos para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem ensine, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Nenhum ídolo ou adivinho foi capaz de prever esses acontecimentos. Somente Deus, desde o princípio, declarou o que haveria de acontecer. No versículo 27, Deus afirma: Eu sou o primeiro que disse a Sião, eis que os darei a Jerusalém, e a um mensageiro de boas novas. Ele se apresenta como aquele que, desde o início, falou e guiou seu povo. O versículo 28 expõe a impotência dos ídolos e dos que confiam neles. E quando olhei, não havia ninguém, e entre eles nenhum havia que aconselhasse, e a quem eu perguntasse, que me respondesse alguma palavra. Deus olhou para os ídolos e para os que os seguem e não encontrou resposta alguma. Isso revela que a idolatria é um engano vazio e sem sentido. O capítulo termina no versículo 29 com uma declaração final contra os ídolos. Eis que todos são vaidade, as suas obras são nada, as suas imagens de fundição são vento e coisa vã. Tudo o que os ídolos representam é ilusão. Eles não podem salvar, guiar ou proteger ninguém. Somente Deus é digno de confiança e adoração. Essa passagem nos ensina uma verdade essencial. Confiar em qualquer coisa além de Deus é tolice. Seja dinheiro, poder, reconhecimento ou qualquer outra coisa que tome o lugar do Senhor em nosso coração, nada disso pode nos sustentar ou nos livrar. Somente Deus é soberano e digno de nossa fé. Se hoje enfrentamos incertezas, devemos lembrar que nosso Deus já conhece o futuro. Ele governa sobre tudo e nos convida a confiar nele, sabendo que suas promessas são verdadeiras e que ele nunca falha. Agora, convido você a uma breve oração, entregando nossa vida ao Senhor e declarando que somente ele é digno de nossa confiança e adoração. Senhor, reconhecemos que Tu és o único Deus verdadeiro, soberano sobre toda a criação. Não há outro como Tu, que anuncia o fim desde o princípio e cumpre todas as Tuas promessas. Afasta de nós toda confiança em coisas passageiras e ensina-nos a depender somente de Ti. Sabemos que só Tu podes guiar nosso caminho e fortalecer nosso coração. Por isso, entregamos nossa vida em Tuas mãos, certos de que és fiel para nos guardar e sustentar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 41 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 42. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.